Meu neto me puxou para um canto e disse: Vó, quero te contar uma coisa terrível sobre meus pais. O que ele me contou me fez ligar para o 190. 20 minutos depois, a polícia chegou e prendeu meu filho. Eu sei que você deve estar se perguntando como uma avó pode chegar ao ponto de mandar prender o próprio filho. Eu também nunca imaginei que chegaria a esse momento, mas quando descobri que meu próprio sangue, o filho que criei com tanto amor, estava colocando veneno na minha comida todos os dias para me matar devagar e roubar minha empresa, não tive escolha. Você vai ouvir uma história que vai te deixar com o coração partido e ao mesmo tempo com uma raiva que você nem sabia que tinha dentro de você. Uma história de traição familiar que aconteceu aqui no Brasil, comigo, uma mulher que dedicou a vida inteira à família e descobriu da pior forma possível que o amor de mãe às vezes não é correspondido. Quando meu netinho de apenas 8 anos me contou que ouviu os próprios pais planejando minha morte, eu senti meu mundo desabar. Mas também senti uma força que eu nem sabia que ainda tinha. Porque uma coisa eu te garanto, mexeu com a vovó errada. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. O que você vai ouvir agora vai te mostrar que, às vezes, as piores traições vêm de dentro de casa. Meu nome é Lúcia Santos, tenho 68 anos e sou dona da Indústrias Santos aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Durante 35 anos eu construí essa empresa do zero, tijolo por tijolo. Com essas mãos que vocês não estão vendo, mas que já carregaram muito peso na vida. Comecei vendendo salgadinhos na porta da escola, quando meu marido morreu e meu Fernando tinha apenas 12 anos. Eu tinha que sustentar meu filho sozinha e não ia ficar esperando a ajuda de ninguém. Levantava às 4 da manhã para fazer os salgados, deixava o Fernando na escola e saía para vender. Primeiro foram os salgados, depois vieram as marmitas para os operários da fábrica da Volkswagen. Foi assim que comecei a entender de indústria, conversando com aqueles homens sujos de graxa que compravam minha comida. Eles me contavam dos problemas das máquinas e eu, sempre curiosa, ia perguntando, aprendendo. Descobri que havia uma demanda grande por peças pequenas de metal que ninguém queria produzir porque dava pouco lucro. Aí eu pensei, pouco lucro é melhor que lucro nenhum. Peguei o dinheiro que tinha juntado vendendo comida, mais um empréstimo que o gerente do banco quase não me deu porque eu era mulher, e comprei minha primeira máquina usada. Era uma prensa velha que barulhava tanto que os vizinhos reclamavam, mas ela funcionava e era minha. Fernando cresceu vendo isso tudo. Ele me ajudava depois da escola, organizava as peças, ajudava com a contabilidade básica. Eu sempre dizia para ele: meu filho, isso aqui tudo é nosso. Um dia vai ser seu, mas você tem que entender que essa empresa nasceu do suor e da honestidade. Nos primeiros anos, muitas vezes comemos arroz com ovo para economizar o dinheiro da empresa. Fernando reclamava, queria as coisas que os amigos tinham. Eu explicava: filho, agora a gente aperta o cinto para depois viver melhor. E foi assim que fizemos. A empresa cresceu, conseguimos contratos maiores, compramos equipamentos melhores. Quando Fernando fez 18 anos, eu já tinha 15 funcionários. Quando ele se formou em administração, já éramos uma empresa de médio porte, com mais de 100 colaboradores. Sempre foi ele meu braço direito, meu sucessor natural. Eu tinha orgulho de dizer: esse é meu filho, o futuro dono de tudo isso. Aos 25 anos, Fernando casou com a Patrícia, uma moça que conheceu na faculdade. Enfermeira, família boa, parecia uma menina educada. Eu fiquei feliz porque meu filho merecia ser feliz. Dei para eles uma casa como presente de casamento, ajudei a mobiliar, fiz questão que não faltasse nada. 2 anos depois, veio minha alegria maior, meu neto João. Aquele menino foi a luz dos meus olhos desde o primeiro dia. Quando ele nasceu, eu senti que tinha um motivo ainda maior para trabalhar, para construir um legado. Tudo que eu fazia era pensando nele. Mas nos últimos anos, eu comecei a perceber uma mudança no Fernando. Ele chegava na empresa com uma cara diferente,
sempre questionando minhas decisões. Mãe, você não acha que deveria se aposentar? Já trabalhou tanto? Ou então, mãe, os tempos mudaram. Você não entende mais do mercado. A Patrícia também mudou. Antes me chamava de sogra com carinho, depois passou a me tratar de forma mais fria e sempre apoiando o Bi Fernando nessas conversas sobre aposentadoria. Dona Lúcia, o senhor Fernando tem razão. A senhora deveria descansar mais. Eu via nos olhos dos dois uma ansiedade que não era preocupação comigo. Era outra coisa. Mas eu sou mãe, e mãe sempre quer acreditar no melhor do filho. O que mais me doía era ver como eles tratavam o João na minha frente, versus quando achavam que eu não estava vendo. Comigo presente eram pais carinhosos, mas eu já havia percebido que quando estávamos sozinhos, o João ficava mais à vontade, mais falante. Como se em casa ele tivesse que ficar quieto. A empresa continuava crescendo, mesmo com a pressão deles para eu me afastar. Eu tinha uma equipe boa, fornecedores que confiavam em mim há décadas, clientes que sabiam que comigo não tinha enrolação. A indústria Santos tinha nome no mercado, e esse nome era meu. Mas Fernando insistia. Mãe, você já provou o que tinha que provar. Agora deixa eu cuidar disso. E a Patrícia completava. É Dona Lúcia. A senhora merece descansar, viajar, conhecer lugares bonitos. Eu olhava para eles e pensava, será que realmente estou ficando velha demais para isso? Será que não estou vendo que eles só querem meu bem? Mas aí eu olhava para os números da empresa, para os funcionários que dependiam de mim, para o João que um dia herdaria tudo aquilo, e sabia que não podia entregar meu legado na mão de qualquer um, nem mesmo sendo meu filho. Foi no início deste ano que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Fernando passou a ser mais insistente sobre minha aposentadoria, mas de uma forma diferente. Não era mais sugestão, era quase uma exigência. Mãe, você precisa entender que não tem mais idade para isso. Ontem mesmo você esqueceu onde colocou as chaves do carro. Ele dizia isso na frente dos funcionários, me humilhando. Eu respondi. Fernando, eu esqueci as chaves em cima da mesa da cozinha porque estava preocupada com o orçamento do cliente da Paraíba. Minha cabeça está funcionando perfeitamente. Mas ele insistia. Vê só, mãe, você está estressada demais. Isso não é vida para uma senhora da sua idade. A Patrícia começou a aparecer mais na empresa, sempre com aquele sorrisinho falso, sempre concordando com tudo que o Fernando dizia. Sogra, o Fernando tem razão. A senhora trabalhou a vida inteira, merece descansar. E sempre terminava com: deixa a gente cuidar da senhora agora. O que me incomodava era o jeito que ela falava cuidar da senhora. Parecia mais uma ameaça do que um carinho. Em março, eu comecei a me sentir mais cansada que o normal. Pensei, será que eles têm razão? Será que realmente estou ficando velha? Acordava com dor de cabeça, tinha enjoos durante o dia, às vezes me sentia tonta. Fui no médico, Dr. Roberto, que me acompanha há 15 anos. Dona Lúcia, seus exames estão todos normais. A pressão está controlada, o coração está bem. Pode ser estresse do trabalho. A senhora tem pensado em diminuir o ritmo? Até o médico estava sugerindo que eu me aposentasse. Voltei para casa pensando que talvez realmente fosse hora de passar a empresa para o Fernando. Foi aí que a Patrícia começou com a encenação da nora cuidadosa. Sogra, vou fazer uma canja bem gostosa para a senhora. Vai ajudar com esse mal-estar. Ou então, preparei um chá de camomila especial com mel. É ótimo para relaxar. No começo, eu até fiquei tocada. Pensei, que bom que minha nora está se preocupando comigo. Ela sempre trazia a comida numa bandejinha bonita, com guardanapo de pano, fazendo questão de me servir pessoalmente. Toma tudo, sogra. Fiz com muito carinho. E ficava ali me olhando até eu terminar tudo. O Fernando também mudou a abordagem. Passou a ser mais carinhoso, mais presente. Mãe, que tal almoçarmos juntos hoje? A Patrícia vai fazer aquele escondidinho que você gosta. Ou, mãe, vamos jantar em casa hoje.
Família tem que ficar junta. Eu achava estranho porque antes eles raramente me convidavam para comer na casa deles. Mas pensei, talvez eles estejam percebendo que precisam aproveitar mais a minha companhia. Só que quanto mais eu comia da comida da Patrícia, pior eu me sentia. As dores de cabeça ficaram mais fortes, o enjoo aumentou e eu comecei a ter uma fraqueza que nunca havia sentido antes. Eram sintomas diferentes dos que eu conhecia. Um dia, Fernando chegou na empresa com papéis debaixo do braço. Mãe, trouxe uns documentos para você assinar. É só uma transferência de algumas responsabilidades para mim. Assim você fica mais tranquila, sem tanta pressão. Eu peguei os papéis para ler e me assustei. Não era uma simples transferência de responsabilidades. Era uma procuração ampla que daria a ele poder total sobre a empresa. Praticamente me tiraria de todas as decisões importantes. Fernando, isso aqui não é o que você falou. Isso aqui me tira da administração da empresa. Mãe, é só temporário. Até a senhora se sentir melhor. Veja como a senhora está fraca, sem disposição. Não é melhor deixar isso comigo enquanto se recupera? A Patrícia, que estava junto, completou. Sogra, é para o bem da empresa também. Se a senhora não está se sentindo bem, pode tomar decisões erradas e prejudicar todos os funcionários. Eu olhei para aqueles dois e senti um frio na barriga. Não vou assinar isso agora. Preciso pensar melhor. Fernando ficou irritado, mas tentou disfarçar. Tudo bem, mãe, mas não demora muito para decidir. A empresa precisa de definições. Naquela noite, quando cheguei em casa, me senti mais enjoada que nunca. Vomitei 3 vezes. Liguei para a tia Patrícia preocupada. Filha, acho que comi alguma coisa que me fez mal. Ai, sogra, que pena. Deve ter sido alguma coisa que a senhora comeu fora de casa. Amanhã vou fazer um caldinho bem levinho para ajudar seu estômago a se recuperar. E ela fez mesmo. Veio até minha casa com uma sopinha de legumes. Fiz especialmente para a senhora. Vai ajudar muito. Novamente ficou me observando até eu tomar tudo. 2 horas depois, eu estava passando tão mal que pensei em ir para o hospital. Mas aí melhorei um pouco e achei que era só coincidência. Na semana seguinte, Fernando voltou com os papéis. Mãe, você já decidiu sobre a procuração? Ainda estou pensando, filho. Mãe, não tem muito tempo para pensar. A empresa precisa de agilidade. E do jeito que a senhora está, sem disposição, pode acabar perdendo contratos importantes. Foi aí que ele disse uma coisa que me gelou. Além do mais, mãe, se acontecer alguma coisa com a senhora, eu preciso estar preparado para assumir tudo rapidamente. É melhor organizar isso enquanto a senhora ainda pode decidir. Como assim se acontecer alguma coisa comigo? Ora, mãe, a senhora não está bem de saúde. E na idade da senhora, qualquer coisa pode acontecer. É melhor prevenir, a Patrícia confirmou. É verdade, sogra. A senhora tem que pensar no futuro do João também. Se não organizar as coisas agora... Eu saí daquela conversa com uma sensação horrível. Eles estavam falando como se eu já tivesse um pé na cova. E eu, que sempre fui uma mulher forte, estava realmente me sentindo fraca, doente, confusa. Mais 2 semanas se passaram e minha condição só piorava. Eu, que sempre fui ativa, disposta, estava praticamente arrastando os pés. Não conseguia mais trabalhar direito, tinha lapsos de memória, sentia tontura constante. Fernando aproveitou minha fraqueza para praticamente assumir o controle da empresa. Mãe, deixa eu resolver isso enquanto você descansa. E eu, sem forças para brigar, deixava. A Patrícia continuava com os cuidados especiais. Todo dia tinha uma comidinha diferente, um chá especial, sempre preparado com muito carinho e servido pessoalmente por ela. Sogra, isso vai ajudar a senhora a se sentir melhor. Mas eu só me sentia pior. Foi numa sexta-feira que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na casa deles para jantar. Eles haviam insistido muito. O João estava brincando no quarto e eu estava na sala esperando o jantar ficar pronto. De repente, ouvi vozes vindas da cozinha. Fernando e Patrícia estavam conversando baixinho.
mas eu conseguia ouvir algumas palavras. Mais um pouco e ela vai ter que entregar tudo. Não pode desconfiar. Está funcionando perfeitamente. Meu coração disparou. Eles estavam falando de mim, isso era óbvio. Mas o que significava? Está funcionando perfeitamente. Funcionando o quê? Fingi que não ouvi nada e jantei normalmente. A Patrícia, como sempre, ficou insistindo para eu repetir. Sogra, come mais um pouquinho. Fez bem para a senhora ontem, hoje vai fazer também. Voltei para casa naquela noite com uma suspeita terrível na cabeça. Será que minha piora não era natural? Será que tinha algo errado com a comida que eles estavam me oferecendo? Mas eu não queria acreditar. Eram meu filho e minha nora. Por mais problemas que tivéssemos, jamais fariam mal para mim dessa forma. Ou fariam? O que aconteceu no sábado seguinte mudou minha vida para sempre. Eu tinha ido até a casa do Fernando para buscar o João, que ia passar o fim de semana comigo. Era algo que fazíamos todo mês. E sempre foi nosso momento especial, só eu e meu netinho. Quando cheguei lá, Fernando e Patrícia estavam saindo. Mãe, vamos ao shopping. O João está no quarto dele, pode buscar. Eles pareciam meio apressados, como se não quisessem que eu ficasse muito tempo por lá. Fui até o quarto do João e encontrei meu neto cabisbaixo, brincando sozinho com uns carrinhos. Oi, meu amor da vovó, pronto para passar o fim de semana comigo? João me olhou com aqueles olhinhos doces e disse: Vó, posso te contar um segredo? Claro, meu anjo. Pode contar tudo para a vovó. Foi aí que ele me puxou para um canto do quarto, olhou para os lados como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo e sussurrou: Vó, quero te contar uma coisa terrível sobre meus pais. Meu coração já começou a acelerar. O que foi, meu bem? Vó, eu ouvi papai e mamãe conversando na cozinha. Eles não sabiam que eu estava escutando. João parou, como se tivesse medo de continuar. Fala, meu amor, o que você ouviu? Vó, eles estavam falando sobre você. Papai perguntou para a mamãe: Será que a quantidade que você está colocando está certa? E mamãe respondeu: Está sim. Só não pode colocar muito de uma vez, senão ela vai desconfiar. Tem que ser pouquinho todo dia, até ela ficar bem fraquinha. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu filho, tem certeza que foi isso que você ouviu? Tenho sim, vó. E depois mamãe disse: quando ela estiver bem fraquinha e sem força para brigar, ela vai ter que entregar a empresa para nós. E papai falou: perfeito. Ninguém vai desconfiar de nada porque todo mundo sabe que você é enfermeira e está cuidando dela. Naquele momento, tudo fez sentido. Minha piora repentina, os enjoos, as dores de cabeça, a fraqueza, a insistência da Patrícia para eu comer tudo, sempre me observando, os convites constantes para almoçar e jantar na casa deles, a pressa do Fernando para eu assinar aquela procuração. João, tem mais alguma coisa que você lembrou? Tem sim, vó. Eu vi mamãe pegando um vidro pequeno no quarto dela, do lado da cama. Ela sempre pega esse vidro antes de fazer comida para você. E ontem ela falou para papai: mais umas 2 semanas e ela não vai ter força nem para sair da cama. Aí vai ser obrigada a me assinar tudo. Meu netinho de 8 anos havia descoberto que os próprios pais estavam me envenenando lentamente. Vó, você não pode mais comer a comida que mamãe faz. Ela está colocando um negócio ruim para você ficar doente. Eu abracei meu neto com uma força que nem sabia que ainda tinha. Meu anjo, você acabou de salvar a vida da sua vovó. Agora preciso que você seja muito corajoso e me ajude com uma coisa muito importante. O que é, vó? Você vai ficar quietinho enquanto a vovó resolve isso, tá bom? E não pode contar para ninguém que você me contou esse segredo. Principalmente não pode contar para papai e mamãe. Tá bom, vó? Mas você vai ficar bem? Vou sim, meu amor. Agora a vovó sabe o que está acontecendo. E quando a vovó sabe das coisas, ela resolve tudo. Saímos de lá e eu levei João para minha casa com o coração partido. Mas ao mesmo tempo, com uma clareza que não sentia há meses.
Durante o caminho, minha mente estava a 1000 por hora. Eles estavam me envenenando. Meu próprio filho e minha nora estavam tentando me matar lentamente para roubar minha empresa. Quando chegamos em casa, eu fiz uma ligação que mudou tudo. Liguei para meu advogado, Dr. Antônio, que cuida dos meus negócios há mais de 20 anos. Dr. Antônio, é a Lúcia. Preciso falar com o senhor urgente. É sobre a empresa e sobre minha família. Dona Lúcia, aconteceu alguma coisa grave? Gravíssima. Descobri que estão tentando me envenenar para me obrigar a entregar a empresa. Preciso saber exatamente quais são meus direitos e como posso me proteger. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Lúcia, isso é muito sério. Se for verdade, é tentativa de homicídio. A senhora tem provas? Tenho o testemunho do meu neto e vou conseguir mais provas. Mas antes preciso saber, eles podem realmente tomar minha empresa se eu ficar doente? Dona Lúcia, a empresa está no seu nome. Mesmo se a senhora ficasse incapacitada, seria preciso um processo judicial longo para transferir o controle. E isso só se tivesse laudo médico comprovando incapacidade mental. O que seu filho estava tentando fazer era te enganar. Ali eu entendi que não era apenas minha vida que estava em jogo. Era meu patrimônio, era o sustento dos meus funcionários, era o futuro do meu neto. E mais importante, era a minha dignidade como mulher e como mãe. Doutor Antônio, quero que prepare todos os documentos para proteger meu patrimônio. E quero saber como posso conseguir provas do que eles estão fazendo comigo. Dona Lúcia, se realmente estão envenenando a senhora, isso é caso de polícia. A senhora precisa fazer um boletim de ocorrência e pedir exames toxicológicos. Foi aí que eu tive uma ideia. Doutor, se eu conseguir flagrar eles colocando veneno na minha comida, isso serve como prova? Serve sim, Dona Lúcia, mas é perigoso. Eles podem descobrir que a senhora sabe de tudo. Deixa isso comigo. Eu sei muito bem como lidar com cobra quando sei que é cobra. Naquela noite, depois que coloquei João para dormir, eu fiquei pensando em tudo que havia descoberto. Meu filho, que eu carreguei na barriga por 9 meses, que criei com tanto amor, que sempre foi minha prioridade na vida, estava tentando me matar para ficar com minha empresa. Mas sabe o que mais me revoltou? Não foi nem a traição, foi a burrice deles. Eles não sabiam que eu tinha muito mais recursos do que imaginavam. A empresa era só uma pequena parte do que eu possuía. Durante todos esses anos, enquanto eles achavam que sabiam de tudo sobre minha vida financeira, eu havia feito investimentos que eles nem sonhavam. Tinha 3 imóveis alugados em São Paulo, que rendiam uma boa quantia todo mês. Tinha uma conta poupança no Banco do Brasil que Fernando nem sabia que existia. E tinha uma sociedade em uma empresa de logística em Campinas que me dava dividendos há 15 anos. Além disso, eu tinha algo que eles jamais poderiam ter: o respeito e a lealdade de pessoas importantes. O prefeito da cidade era meu amigo pessoal há décadas. O delegado da Polícia Civil havia comprado sua primeira casa com um empréstimo que eu fiz a ele anos atrás. O juiz da comarca era casado com a irmã da minha melhor amiga. Fernando e Patrícia achavam que estavam lidando com uma velhinha frágil e sozinha. Não sabiam que estavam mexendo com uma mulher que construiu um império e que tinha conexões em toda a região. Naquela madrugada, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Eles queriam me ver fraca. Então iam me ver fraca. Eles queriam que eu entregasse a empresa. Então eu ia fingir que estava considerando. Mas por trás dessa encenação, eu ia preparar uma surpresa que eles jamais esperariam. A guerra estava declarada. E eles não faziam ideia de que acabaram de acordar a pessoa errada. Na segunda-feira seguinte, eu comecei minha encenação. Cheguei na empresa parecendo mais abatida do que nunca, arrastando os pés, falando baixinho. Fernando me olhou e eu vi nos olhos dele uma satisfação que me deu nojo. Mãe, a senhora não está com boa cara. Acho melhor ir para casa descansar. É, filho, acho que você tem razão.
Estou me sentindo muito fraca mesmo. Fiz questão de apoiar na mesa como se fosse desmaiar. A Patrícia, que tinha ido me visitar na empresa, logo se ofereceu. Sogra, que tal eu fazer um almoço especial para a senhora hoje? Aquela canja que a senhora gosta tanto. Ai, filha, que bom que você se ofereceu. Não estou com ânimo nem para cozinhar para mim mesma. Eles trocaram um olhar de vitória, que me deixou com vontade de gritar. Mas me controlei. Agora eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo. E ia usar isso contra eles mesmos. Fui para casa e liguei para Dr. Antônio. Doutor, preciso que o senhor venha aqui em casa hoje à tarde. Mas venha pela porta dos fundos, não quero que ninguém veja. Às 14h, Dr. Antônio chegou com uma pasta cheia de documentos. Dona Lúcia, trouxe tudo o que a senhora pediu. A transferência da empresa para uma holding em seu nome, os documentos da sociedade em Campinas e os papéis dos imóveis em São Paulo. Perfeito. E sobre a questão das provas? Conversei com um detetive particular, amigo meu. Ele disse que se a senhora conseguir gravar eles confessando ou flagrar no ato, será prova suficiente, mas é perigoso. Doutor Antônio, eu tenho um plano. Vou fingir que estou cada vez pior. Vou deixar eles acharem que estão conseguindo. E quando eles estiverem confiantes, vou pegar eles na armadilha. Naquele mesmo dia, a Patrícia apareceu em casa com a famosa canja. Sogra, fiz com muito carinho. Vai ajudar a senhora a se sentir melhor. Ela ficou ali me observando como sempre. Eu tomei alguns goles e disse: Filha, está deliciosa, mas estou sem apetite. Posso guardar para tomar mais tarde? Claro, sogra. Mas tenta tomar tudo, viu? Fez bem para a senhora ontem. Assim que ela saiu, despejei toda a canja no vaso sanitário e lavei bem a tigela. Mas guardei uma amostra pequena numa garrafinha que Dr. Antônio tinha me dado. Ia mandar analisar para ter certeza do que eles estavam colocando na minha comida. Na terça-feira, Fernando chegou na empresa com aquela cara de falsa preocupação. Mãe, a senhora não melhorou nada. Acho que deveria ver um médico. Já marquei, filho. Vou no doutor Roberto quinta-feira. Que bom. E mãe, sobre aqueles papéis que trouxe semana passada? Ah, sim, a procuração. Estou pensando, filho, talvez você tenha razão mesmo. Não estou conseguindo administrar direito do jeito que estou. Os olhos dele brilharam. É, mãe, é melhor mesmo. Assim a senhora fica tranquila e eu cuido de tudo. Mas, Fernando, se eu passar a empresa para você, o que vai acontecer comigo? Ora, mãe, a senhora vai continuar sendo dona de tudo. É só para eu poder tomar as decisões do dia a dia. Mentiroso! Eu sabia muito bem que uma procuração daquelas praticamente me tiraria de qualquer decisão importante. Na quarta-feira, fingi um desmaio na empresa. Caí no chão do meu escritório e fiquei lá até a secretária me encontrar. Dona Lúcia, o que aconteceu? Fernando chegou correndo. Mãe, como a senhora está? Tonta, filho, muito tonta. Deixei ele me ajudar a levantar, fingindo estar mais fraca do que nunca. Mãe, isso não pode continuar assim. A senhora precisa se cuidar. Que tal se a Patrícia ficasse uns dias em casa com a senhora? Para dar assistência? Você acha necessário? Acho sim. A senhora não pode ficar sozinha nesse estado. Era exatamente o que eu queria ouvir. Se a Patrícia ficasse na minha casa, seria mais fácil flagrar ela colocando veneno na comida. Naquela tarde, a Patrícia chegou em casa com uma mala. Sogra, vim cuidar da senhora. Não pode ficar sozinha assim. Que filha dedicada eu tenho. Obrigada por se preocupar comigo. Durante a noite, fingi estar dormindo e ouvi ela falando no telefone com Fernando. Ela está bem pior. Hoje mesmo ela quase desmaiou na empresa. Não desconfiou de nada. Amanhã vou fazer aquele mingau de aveia que ela gosta. Vou caprichar na dose, já que ela está ficando mais tempo sem comer. Meu sangue ferveu ouvindo aquilo. Vou caprichar na dose. Eles realmente estavam me envenenando.
Na quinta-feira de manhã, Patrícia se ofereceu para fazer café da manhã. Sogra, vou fazer um mingau bem nutritivo. A senhora precisa se alimentar direito. Enquanto ela estava na cozinha, eu desci silenciosamente e fiquei espionando pela porta entreaberta. Vi ela pegando um vidrinho pequeno da bolsa e pingando umas gotas no mingau. Eram gotas transparentes, sem cheiro aparente. Meu coração disparou, mas consegui me controlar. Voltei para o quarto na ponta dos pés e esperei ela me chamar. Sogra, o café está pronto. Desci fingindo estar muito fraca, apoiando na parede. Ai, filha, que cheiro gostoso. Ela serviu o mingau numa tigela bonita e ficou ali me observando. Come tudo, sogra. Vai ajudar a senhora a recuperar as forças. Eu comi algumas colheradas e disse: Filha, estou com um enjoo. Posso terminar depois? Claro, sogra. Mas tenta tomar tudo ainda hoje. É importante para a sua recuperação. Assim que ela subiu para arrumar o quarto, despejei o mingau e guardei uma amostra. Mas dessa vez, eu tinha algo mais importante. Eu tinha visto ela colocando o veneno. Agora precisava de uma forma de provar isso. Liguei para Dr. Antônio de novo. Doutor, vi ela colocando o veneno na comida. Preciso de uma forma de gravar isso. Dona Lúcia, meu amigo detetive tem uns equipamentos pequenos de gravação. Posso pedir emprestado. Perfeito. Mas tem que ser para hoje à tarde. Amanhã vou fingir que estou pior ainda e vou pedir para ela fazer um chá. Vou gravar tudo. Naquela tarde, enquanto Patrícia foi ao supermercado, Dr. Antônio chegou com um gravador minúsculo que podia ser escondido na cozinha. Instalamos o equipamento atrás do micro-ondas, bem escondido. Dona Lúcia, esse aparelho grava até 6 horas seguidas. É só apertar esse botão. À noite, durante o jantar que a Patrícia fez, fingi passar muito mal. Filha, estou com uma dor de cabeça terrível e o coração está acelerado. Sogra, amanhã vou fazer um chá especial para a senhora. Minha professora da faculdade ensinou uma receita ótima para esses sintomas. Obrigada, filha. Você tem sido um anjo na minha vida. Se ela soubesse que eu estava preparando uma armadilha, que ia mandar ela direto para a cadeia. Na sexta-feira de manhã, ativei o gravador e fingi estar quase desmaiando. Patrícia, não estou conseguindo nem levantar da cama. Calma, sogra. Vou fazer aquele chá que falei ontem. A senhora vai se sentir melhor. Fiquei na cama esperando e ouvindo os sons da cozinha. Depois de uns 20 minutos, ela subiu com uma xícara fumegante. Aqui está, sogra. Bebe devagar, mas tenta tomar tudo. Tomei algumas goles e disse: Filha, preciso ir no banheiro, já volto. Fui até o banheiro e despejei o chá na pia. Quando voltei, fingi que havia tomado tudo. Pronto, filha, tomei tudo. Ótimo, sogra. Em algumas horas a senhora vai se sentir bem melhor. E ela sorriu. Um sorriso que me deu arrepios. Depois que ela saiu para levar João na escola, corri para a cozinha e desliguei o gravador. Tinha conseguido gravar tudo. Ela mexendo com os frascos, o barulho das gotas caindo, tudo. Mas eu queria mais. Queria pegar eles confessando tudo claramente. E para isso, tinha um plano que ia funcionar perfeitamente. Liguei para Fernando. Filho, estou me sentindo muito mal. Acho que chegou a hora de eu assinar aquela procuração. Sério, mãe? A senhora tem certeza? Tenho, filho. Não aguento mais essa responsabilidade. Vem aqui em casa hoje à noite com os papéis. Mas traz a Patrícia também. Quero que vocês dois estejam presentes quando eu assinar. Claro, mãe. A gente vai aí às 8 horas. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em semanas. Eles achavam que tinham conseguido. Achavam que eu ia entregar minha empresa de bandeja. Não sabiam que estavam caminhando direto para uma armadilha. Às 7 da noite, Dr. Antônio chegou pela porta dos fundos com mais equipamentos de gravação. Instalamos microfones na sala e preparamos tudo para gravar a conversa. Dona Lúcia, a senhora tem certeza que quer fazer isso? É arriscado. Doutor, se eu não fizer isso,
Eles vão continuar me envenenando até eu morrer. E depois vão fazer a mesma coisa com outras pessoas. Preciso parar isso agora. Às 8 em ponto, Fernando e Patrícia chegaram. Eles pareciam eufóricos. Mal conseguiam disfarçar a alegria. Oi, mãe, como a senhora está? Fraca, filho, muito fraca, mas determinada a resolver essa situação. Era hora de descobrir se meu plano ia funcionar. E eu tinha certeza de que ia. Fernando e Patrícia se sentaram no sofá da minha sala como se fossem os donos da casa. Fernando tirou os papéis da pasta com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Mãe, trouxe tudo certinho. É só a senhora assinar aqui e pronto. Fica tudo resolvido. Eu peguei os papéis com as mãos tremendo de propósito. Fernando, antes de eu assinar isso, quero que vocês me expliquem uma coisa. O que é, mãe? Por que vocês acham que eu preciso entregar a empresa agora? Eu sempre administrei tudo bem. Patrícia se adiantou. Sogra, é que a senhora não está bem de saúde. Está fraca, com problemas de memória. É verdade, mãe. A senhora tem que admitir que não está mais com a mesma disposição de antes. Eu olhei para os dois e respirei fundo. Vocês têm razão. Realmente estou me sentindo muito mal, muito fraca, enjoada, com dores de cabeça terríveis. Viu, mãe? Por isso é melhor deixar isso com quem tem energia para tocar o negócio. Fernando, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você acha que minha doença apareceu de repente? Ele trocou um olhar rápido com Patrícia. Como assim, mãe? É que é estranho, né? Eu sempre fui uma mulher forte, saudável. E de uns meses pra cá, comecei a passar mal logo depois que vocês começaram a insistir para eu me aposentar. Fernando forçou uma risada. Mãe, isso é coincidência. A idade chega para todo mundo. É mesmo? E vocês não acham estranho que eu sempre passo mal depois? Que como alguma coisa que a Patrícia preparou? O clima na sala mudou completamente. Patrícia ficou pálida. Sogra, o que a senhora está querendo dizer? Estou querendo dizer que descobri tudo, Patrícia. O silêncio que se fez na sala era ensurdecedor. Fernando tentou manter a compostura. Mãe, descobriu o quê? A senhora está confusa. Confusa? Fernando, eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. Sei que estão me envenenando para me obrigar a entregar a empresa. Patrícia se levantou do sofá. Sogra, a senhora está delirando. Como pode pensar uma coisa dessas? Delirando? Então me explica por que você sempre insiste para eu comer tudo que você prepara? Por que você sempre fica me observando até eu terminar? E principalmente, me explica que vidro pequeno é esse que você esconde na bolsa e usa para pingar umas gotas na minha comida? A cara de susto da Patrícia foi impagável. Fernando tentou interferir. Mãe, a senhora está imaginando coisas. Imaginando? Fernando, seu filho me contou tudo. O João? Mãe, ele é uma criança. Criança inventa história. Criança inventa história? Então ele inventou quando ouviu vocês conversando na cozinha sobre colocar pouquinho todo dia até ela ficar bem fraquinha. Fernando e Patrícia se entreolharam desesperados. A máscara tinha caído. E também inventou quando ouviu vocês falando mais umas 2 semanas e ela não vai ter força nem para sair da cama? Patrícia começou a suar frio. Sogra, o João mal entendeu? Mal entendeu? Patrícia, eu vi você colocando o veneno no mingau ontem de manhã. Vi você pegando o vidro da bolsa e pingando na comida. Fernando se levantou nervoso. Mãe, mesmo que isso fosse verdade, quem vai acreditar na senhora? Todo mundo sabe que a senhora não está bem da cabeça ultimamente. Foi aí que eu sorri. Fernando, você acha mesmo que eu não estava bem da cabeça? Como assim? Filho, se eu não estivesse bem da cabeça, como é que eu consegui descobrir o plano de vocês? Como é que eu consegui juntar todas as provas? Que provas? Eu me levantei do sofá sem nenhuma dificuldade, bem firme, e caminhei até a estante. Essas provas aqui,
Peguei as garrafas com as amostras da comida envenenada. Amostras de tudo que vocês me deram nos últimos dias. Já mandei analisar. Sabem o que tinha? Medicamento para pressão em doses cavalares. Remédio que em pequenas quantidades causa exatamente os sintomas que eu estava tendo. Enjoo, tontura, fraqueza, dor de cabeça. Patrícia tentou negar. Isso não prova nada. Não prova? E isso aqui? Peguei o gravador pequeno. Gravação de você preparando minha comida ontem de manhã. Dá para ouvir claramente você mexendo com frascos e pingando algo no mingau. Fernando estava ficando desesperado. Mãe, vamos conversar. Podemos resolver isso em família. Resolver? Fernando, vocês estavam tentando me matar. Não estávamos tentando matar ninguém. Era só para a senhora ficar mais fraca e aceitar se aposentar. Ah, então vocês confessam que estavam me drogando? Fernando percebeu que tinha falado demais. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. E foi exatamente isso que vocês estavam fazendo. Patrícia tentou uma última cartada. Sogra, mesmo que tivéssemos feito isso, foi pensando no bem da senhora. A senhora estava trabalhando demais. Pensando no meu bem? Pensando no meu bem? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Vocês estavam me drogando, me fazendo passar mal, me humilhando, tudo para roubar minha empresa. E ainda tem coragem de dizer que foi pensando no meu bem. Fernando mudou completamente o tom. Tá bom, mãe. Pode ser que a gente tenha exagerado, mas a empresa é nossa família. Eu sou seu filho, tenho direito a ela. Direito! Direito! Eu estava furiosa agora. Fernando, você tem direito ao que eu quiser deixar para você. E depois do que fizeram comigo, vocês perderam qualquer direito que pudessem ter. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Eu dediquei minha vida a essa empresa. Você dedicou sua vida? Você dedicou sua vida? Agora eu estava gritando mesmo. Quem acordava às 4 da manhã para trabalhar? Quem passou fome para investir na empresa? Quem suou sangue para construir tudo isso? Fui eu, sozinha, enquanto você era criança brincando. Patrícia tentou se aproximar. Sogra, vamos nos acalmar. Não me toca! Eu gritei. Não se atreva a chegar perto de mim. Você que usou sua profissão de enfermeira para me envenenar. Você que abusou da minha confiança de mãe para tentar me matar. Fernando ainda tentava argumentar. Mãe, vamos resolver isso. Prometo que nunca mais, nunca mais. Fernando, vocês só estão prometendo isso porque foram descobertos. Se o João não tivesse me contado, vocês teriam continuado até eu morrer ou ficar completamente incapacitada. Foi aí que eu joguei a bomba. E vocês sabem o que é o mais engraçado de tudo isso? O quê? Vocês acham que sabem tudo sobre minha vida financeira, né? Acham que a empresa é tudo que eu tenho? Fernando franziu a testa. Não é. Eu comecei a rir. Fernando, você é muito mais burro do que eu imaginava. Como assim? A empresa representa menos de 30% do meu patrimônio, seu imbecil. O queixo dele caiu. Como assim? Tenho 3 imóveis alugados em São Paulo que vocês nem sabem que existem. Tenho uma sociedade numa empresa de logística em Campinas. Tenho investimentos que rendem mais que a empresa. E tenho uma conta poupança que poderia comprar 2 empresas do tamanho da nossa. Patrícia estava em choque. Isso é mentira. Mentira? Patrícia, enquanto vocês estavam planejando me roubar, eu estava protegendo meu patrimônio. Ontem mesmo transferi tudo para uma holding. Nem a empresa vocês podem mais tocar. Fernando explodiu. Isso é impossível! A empresa está no seu nome! Estava, Fernando. Agora está no nome da Holding Santos, da qual eu sou a única sócia. E sabem quem vai herdar tudo quando eu morrer? Quem? João, meu neto. O menino que teve coragem de me proteger dos próprios pais. Patrícia começou a chorar. Sogra, pelo amor de Deus! Agora é sogra? Há 5 minutos vocês estavam tentando me convencer a assinar minha sentença de morte. Fernando partiu para o desespero.
Mãe, somos sua família. Não pode nos abandonar assim. Família? Eu gritei com toda a força que tinha. Família não envenena família. Família não tenta matar a própria mãe para roubar dinheiro. Mãe, por favor, não me chama de mãe. Mãe é quem protege os filhos, não quem é atacada por eles. Vocês perderam o direito de me chamar de mãe no momento que decidiram me envenenar. Foi nesse momento que toquei a campainha. Fernando e Patrícia se entreolharam confusos. Quem é? A polícia. O desespero tomou conta dos dois. Mãe, o que a senhora fez? Fiz o que vocês mereciam. Chamei quem pode resolver essa situação da forma correta. Abri a porta e entraram 2 policiais. Boa noite, senhora Santos. Recebemos sua ligação. Boa noite, oficiais. Estes são meu filho Fernando e minha nora Patrícia. São eles que estão tentando me envenenar. Fernando tentou correr, mas um dos policiais o segurou. Calma aí, rapaz, ninguém vai sair daqui agora. Oficiais, eu disse, tenho todas as provas. Amostras da comida envenenada, gravações e o testemunho do meu neto. O policial olhou para Fernando e Patrícia. Vocês têm alguma coisa a dizer? Patrícia desabou. Foi só para ela se aposentar. Não queríamos matar ninguém. Calada, Patrícia! Fernando gritou. Mas era tarde demais. Ela havia confessado tudo na frente da polícia. Pronto, disse o policial. Já temos a confissão. Fernando Santos e Patrícia Santos, vocês estão presos por tentativa de homicídio e estelionato. Quando colocaram as algemas nos dois, Fernando me olhou nos olhos uma última vez. Mãe, a senhora está destruindo nossa família. Eu olhei para ele sem nenhuma pena. Fernando, quem destruiu nossa família foram vocês. No momento que decidiram me tratar como inimiga ao invés de mãe. E foi assim que vi meu filho sendo levado pela polícia. O filho que eu criei, que eu amei, que eu sempre protegi. Sendo levado preso por tentar me matar. Depois que a polícia saiu levando Fernando e Patrícia, eu fiquei sozinha na minha sala, olhando para aqueles papéis da procuração que eles queriam tanto que eu assinasse. Rasguei tudo em pedaços pequenos e joguei no lixo. Aquilo ali representava a tentativa deles de me roubar, de me humilhar, de me matar. Nunca mais queria ver nada que me lembrasse daquela traição. No dia seguinte, fui buscar o João na escola. A diretora já sabia de tudo porque a polícia havia ido lá fazer algumas perguntas sobre a situação familiar. Quando o João me viu, correu e me abraçou forte. Vó, você está bem? E meus pais? Meu anjo, seus pais fizeram uma coisa muito errada e agora precisam pagar por isso. Mas você não precisa se preocupar. A vovó vai cuidar de você agora. Para sempre? Para sempre, meu amor. Você vai morar comigo e nós vamos ser muito felizes juntos. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alívio. Vó, eu fiquei com muito medo quando descobri o que eles estavam fazendo. Pensei que você fosse morrer. Não, meu bem. Graças a você, a vovó está viva e bem. Você foi muito corajoso ao me contar tudo. Você salvou minha vida. E agora? O que vai acontecer? Agora nós vamos recomeçar. Você, eu e nossa empresa. Quando você crescer, se quiser, pode assumir tudo. Mas só se for honesto, trabalhador e bom de coração. Não como seus pais. A primeira coisa que fiz foi procurar uma psicóloga para o João. Sabia que descobrir que os próprios pais eram capazes de envenenar a avó ia deixar marcas nele. Doutora Regina foi uma bênção na nossa vida. Ela ajudou meu neto a entender que ele não tinha culpa de nada, que ele fez a coisa certa ao me proteger. Fernando e Patrícia foram condenados a 5 anos de prisão cada um. Fernando por tentativa de homicídio e estelionato. Patrícia pelos mesmos crimes, agravados pelo fato de ela ser enfermeira e ter usado seus conhecimentos médicos para cometer o crime. Durante o julgamento, eles tentaram alegar que estavam preocupados com minha saúde mental, que achavam que eu não tinha mais condições de administrar a empresa. O juiz não acreditou em nada.
As provas eram claras demais, e a confissão da Patrícia na frente dos policiais selou o destino dos dois. A empresa não só continuou funcionando, como cresceu ainda mais. Sem o Fernando sabotando minhas decisões e criando clima ruim no ambiente de trabalho, a produtividade aumentou. Os funcionários que sempre me respeitaram ficaram ainda mais leais quando souberam do que havia acontecido. Dona Lúcia, me disse seu Antônio, meu gerente de produção há 15 anos, sempre soubemos que a senhora era uma mulher forte, mas agora sabemos que a senhora é uma guerreira. 6 meses depois da prisão deles, resolvi fazer uma reforma completa na minha casa. Queria tirar qualquer lembrança daqueles dias terríveis. Pintei tudo, mudei os móveis, reformei a cozinha onde a Patrícia preparava minha comida envenenada. João me ajudou a escolher as cores. Vó, que tal azul claro no meu quarto? É a cor da paz. Perfeita escolha, meu amor. Azul claro para começar uma vida nova. Durante a reforma, descobrimos uma carta que Fernando havia escondido atrás de um quadro na sala. Era uma carta de cobrança de um agiota. Meu filho estava devendo 50 mil reais para agiotas e não me havia contado. Foi aí que entendi que a ganância dele não era só ambição, era desespero. Mesmo assim, não senti pena. Se ele estivesse com problemas financeiros, poderia ter conversado comigo. Sou sua mãe, teria ajudado. Mas ele preferiu tentar me matar para resolver os problemas dele. 1 ano depois, a Indústrias Santos recebeu o prêmio de Empresa do Ano da Associação Comercial da cidade. Quando subi no palco para receber o troféu, olhei para a plateia e vi o João na primeira fila, batendo palma com aquele sorriso lindo. No meu discurso, eu disse: este prêmio não é só meu. É de todos os funcionários que acreditaram em mim durante os momentos mais difíceis. É dos clientes que confiaram na nossa empresa. E, principalmente, é do meu neto João, que me ensinou que família de verdade é quem protege, não quem ataca. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, posso dizer que sou uma mulher realizada. João está crescendo forte e saudável, tirando notas ótimas na escola, aprendendo sobre a empresa nos fins de semana. Ele tem um interesse natural pelos negócios, mas sem ganância, sem maldade. A empresa está maior do que nunca. Compramos um galpão novo, contratamos mais 20 funcionários e estamos fornecendo peças para 3 montadoras de automóveis, né? Os imóveis em São Paulo estão todos alugados e me dando uma renda extra boa. A sociedade em Campinas está rendendo dividendos excelentes. Minha situação financeira nunca esteve tão sólida. Mas sabe o que me deixa mais feliz? É ver o João crescendo com valores corretos. Semana passada, ele encontrou uma carteira na rua com dinheiro dentro. Sem eu falar nada, ele insistiu para levarmos na polícia. Vó, esse dinheiro não é nosso. A pessoa que perdeu deve estar preocupada. Nessa hora eu soube que estava criando ele direito. Fernando e Patrícia ainda estão presos. Ele me mandou uma carta no ano passado pedindo perdão, dizendo que estava arrependido. Não respondi. Algumas traições são imperdoáveis. E tentar matar a própria mãe é uma delas. Patrícia perdeu o registro de enfermeira. Nunca mais vai poder exercer a profissão. Justiça poética para quem usou os conhecimentos médicos para fazer mal. Às vezes, quando estou na empresa e vejo uma foto minha com Fernando quando ele era criança, sinto uma pontada no coração. Sinto falta do filho que eu criei, do menino doce que me ajudava com os salgadinhos. Mas aí lembro do homem que ele se tornou, das coisas que fez comigo, e a saudade passa. João me perguntou outro dia: Vó, você não sente falta do papai? Meu anjo, eu sinto falta da pessoa que eu achava que ele era. Mas a pessoa que ele realmente é, dessa eu não sinto falta não. E se ele pedir desculpas quando sair da prisão? João, algumas coisas na vida não têm volta. Seu pai escolheu me tratar como inimiga ao invés de mãe. Agora vai ter que viver com as consequências. Mas, vó, você não ensinou que devemos perdoar? Ensino sim, meu amor. Mas perdoar não significa aceitar de volta. Eu perdoo seu pai para ter paz no meu coração. Mas nunca mais vou confiar nele. Hoje eu sei que fiz a escolha certa.
Protegi minha vida, meu patrimônio e, principalmente, protegi meu neto de crescer numa família onde tentar matar parentes por dinheiro era aceitável. A empresa que construí com tanto suor continua crescendo. João está aprendendo sobre administração, sobre como tratar funcionários com respeito, sobre a importância da honestidade nos negócios. Quando ele completar 18 anos, vou oficializar ele como meu sucessor. Mas não do jeito que Fernando queria, na marra, através de traição. Vai ser porque ele merece, porque é honesto, porque tem caráter. E você que está me ouvindo, quantas vezes já não passou ou conhece alguém que passou por situação parecida? Infelizmente, traição familiar é mais comum do que imaginamos. Filhos que abandonam pais idosos, que roubam heranças, que se aproveitam da fragilidade dos mais velhos. Mas quero que você saiba uma coisa. Nunca, nunca mesmo, aceite ser maltratada por ninguém. Nem por família. Família que presta cuida, protege, ama. Família que não presta, você manda embora da sua vida. Eu hoje, aos 70 anos, sou uma mulher livre, independente, respeitada. Tenho um neto maravilhoso que é minha alegria todos os dias. Tenho uma empresa próspera que dá sustento para mais de 100 famílias. Tenho um patrimônio que garante meu futuro e o futuro do João. E, principalmente, tenho minha dignidade intacta. Porque quando você descobre que alguém está tentando te fazer mal, você tem duas opções: aceitar e virar vítima, ou reagir e retomar o controle da sua vida. Eu escolhi reagir. E foi a melhor decisão que já tomei na vida. O que você faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo. Adoro saber da experiência de vocês. E lembra, nunca deixe ninguém te diminuir, te humilhar ou te fazer mal. Não importa se é família, respeito se conquista, mas também se exige. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se a minha história te inspirou de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que precisam ouvir isso. Até a próxima história!